lá no Salmo 30, diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes, e não deixastes que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti clamei, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu és o meu auxílio. Mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Vamos. O que esse salmo está tratando aqui é de um homem que estava em completo desespero, de um homem que estava perdido, de um homem que não via mais luz no fim do túnel, de um homem que estava completamente desesperado e angustiado. E a primeira coisa que a gente pode ver neste salmo é que o Senhor é aquele que restaura a vida deste homem, trabalhando aqui com a hipótese de que esse homem seja Davi, o rei Davi, um homem desesperado. Ele começa falando desse salmo, ele está escrevendo, o salmo é uma poesia, não é uma narrativa, não está sendo contada uma história aqui para nós, mas está sendo expressado um sentimento de algo, ou seja, do que o autor viveu. E o que o autor viveu, ele começa dizendo o seguinte: olha, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes. Ele começa o salmo com uma intencionalidade, ele tem uma intenção clara, a intenção dele é exaltar o nome do Senhor. Ele diz assim: Senhor, eu vou te louvar, eu vou te exaltar. Mas a gente não sabe da história, então a gente fica meio assim: mas por quê? Por que você vai exaltar? Por que você quer adorar então? Sabe aquela pessoa que vira e mexe, você vê alegre, e fala de Deus, e vive para Deus, e tudo é Deus, tudo que ela fala é de Deus, você já está até chato de ouvir ela falar em Deus, e aí de repente você fala: mas o que é, por que você tanto adora assim? Você não sabe, você não tem percepção do qual é a razão pela qual aquela pessoa adora, serve, fala em nome de Deus, tudo para ela é para Deus, tudo que ela vive é para a glória de Deus, e você fica naquela: por que então você faz isso? E o que o salmista vai dizer aqui é que o porquê então que ele faz isso. Ele diz assim: olha, pois tu me reerguestes, ou seja, o Senhor, a ideia da palavra é de que você me tirou da lama, do fundo do poço, do desespero total, do pior lugar que eu poderia estar. Essa é a ideia da palavra aqui, de alguém que é resgatado lá nas entranhas do inferno. O salmista diz assim: eu te exaltarei, pois tu me reerguestes. Esse é tipo um título dessa poesia. É um título dessa poesia: eu te exaltarei, pois tu me reerguestes. E aí ele vai começar a descrever aqui como é que foi esse reerguestes. Olha só: não deixastes os meus inimigos se divertissem às minhas custas. A primeira razão pela qual ele vê que Deus resgatou é porque ele viu que Deus não permitiu que os inimigos dele zombassem da desgraça que ele estava vivendo. Alguns vão dizer que o que estava acontecendo aqui é que na época em que Davi estava sendo perseguido, ou pelo seu filho, ou por outro rei, o rei Saul,
Deus não permitiu que as pessoas olhassem para Davi e vissem Davi naquela situação de desespero, alguém que tinha sido um grande guerreiro, alguém que tinha sido uma pessoa de destaque no meio de Israel, de repente ele agora está na lama, de repente ele agora está num lugar de tormento, e Deus não permitiu que mesmo ele estando neste lugar, os inimigos zombassem dele. Deus não permitiu. Outros vão dizer que na verdade Davi estava doente, que ele estava passando por uma grande enfermidade, e que os inimigos também não zombaram da cara de Davi por causa dessa grande enfermidade. É o que continua dizendo o verso 2: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Tu me curastes. Essa palavra curar aqui também pode significar restaurar. O grande ponto aqui que Davi está levantando aqui em primeiro lugar é o seguinte: olha, eu estava numa situação lascada, ruim, eu estava no fundo do poço, mas então eu clamei ao Senhor. Então os meus olhos se voltaram para Deus e eu clamei ao Senhor. E Ele não permitiu que os meus inimigos zombassem de mim. Por quê? Porque Ele me restaurou. Ele me restaurou. Então não tinha mais o que as pessoas dizerem da vida daquele homem. Ele foi restaurado por Deus. Imagina você nessa situação. Talvez você esteja vivendo essa situação de desespero, envergonhado de andar na rua, envergonhado de ir em determinados lugares, porque você está passando por uma situação difícil. Você está passando por uma situação difícil. Mas então você se lembra que tem um Pai, que é Deus, que criou tudo, que fez tudo. E então você ergue a sua voz a esse Pai, e você clama a esse Pai, e esse Pai ouve esse clamor, e restaura a sua sorte, se podemos usar esse termo. Ele restaura a sua vida, Ele muda. Eu não tenho mais do que me envergonhar. Deus faz isso conosco, meu irmão. Ele faz isso com a sua vida, com a sua história, com a minha vida, com a nossa história. Ele muda qualquer história, seja ela a pior que seja. Ele muda qualquer condição, seja ela qual seja. Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Sabe, a gente gosta muito de usar aquela expressão, o Deus do impossível, ou para Deus não há o impossível. A gente gosta disso, não gosta? A gente gosta de saber que de fato para Deus não há um impossível. Realmente para Deus não há um impossível. O grande problema é que normalmente a gente coloca até essa frase no carro, na casa, no vitrô, a gente prega no espelho, vê todo dia de manhã, mas é mais uma ideia de tentar ser fortalecido por aquela frase, do que necessariamente crer que você é filho do Altíssimo, que pode tudo. Que você é filho do Altíssimo, que realmente te tira das entranhas do inferno e te resgata e restaura a sua vida e muda a sua condição. Esse é Deus. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. O que Davi está dizendo aqui é que ele estava na pior das situações. A palavra que ele usa aqui para sepultura é Sheol, e Sheol, se a gente fosse traduzir melhor, seria lugar de mortos. Ele não estava literalmente num caixão, mas ele se sentia como se estivesse morto. Ele se sentia como se não houvesse mais vida nele, como se não houvesse mais esperança para ele. A gente sente isso diversas vezes na nossa vida. Você não tinha vontade de viver, você não tinha vontade de levantar, você não tinha vontade de fazer nada, nada. Agora pode ser também o seu casamento, que está destruído, que está quebrado. Você olha para o seu casamento e fala, poxa, eu não vejo mais esperança aqui.
Eu não vejo como isso pode dar certo mais. Eu vou desistir desse negócio. Pode ser a sua empresa, pode ser a sua vida financeira. Tem tantas situações que nós nos sentimos como Davi estava se sentindo aqui. Como se houvesse, como que se a gente olhasse para dentro de nós e lá só houvesse morte. Não há mais vida, não há mais esperança, não há mais nada. Só há morte, só há morte. Mas lembra para quem Davi clamou? Ele clamou para Deus. Ele clamou para o Senhor dos Exércitos. Ele clamou para aquele que criou tudo, que fez tudo, que mudou a história. E é isso que Davi vê aqui, olha só o verso 3. O Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Olha só, ele está dizendo, Deus, eu estava ali pronto, eu já estava entregue. Sabe quando você entrega? Já está entregue, já era, não tem mais jeito. Então Deus vem assim, como uma mão no meio do nada, e entra na sua história e te resgata, e de repente você vê uma luz, e de repente aquela luz vira vida, e aquela vida vira esperança, e você vê que quem fez isso foi o próprio Pai. É isso que Ele fez com aquelas vidas que aqui estavam agora há pouco, dizendo, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio no Deus Trino, eu creio naquele que criou todas as coisas, eu creio. É isso que ele estava fazendo. Davi foi submetido ao desespero de todos os lados. Ele estava na pior das situações. Às vezes seu negócio não está legal, às vezes é seu casamento, às vezes é sua vida financeira, às vezes é seu ego, você está com baixa estima. Davi estava com tudo isso. Não era só um negócio desse, ele estava com tudo, era um combo completo. Ele estava com tudo aquilo. E aí Deus veio e mudou a história. E você sabe o que Davi faz a partir do verso 4? A partir do verso 4 ele diz o seguinte, olha, cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Isso aqui é para nós, aqueles que cremos em Cristo. Ele diz assim, olha, você que crer em Cristo, cante louvor ao seu Deus, porque Ele é aquele que resgata, Ele é aquele que restaura, que muda a história. Então cantem louvores a Ele. Ele está conclamando a todo Israel nesse momento da história a louvar a Deus, porque afinal de contas esse é o Deus que muda a história. Louvem o seu santo nome. E ele dá um argumento, porque parece que ele está contando a história dele, mas a história dele, para mim, o que tem história dele? E aí, que Davi mudou, o que eu tenho a ver com isso? Bom para Davi, né? Eu estou aqui lascado, e agora? Mas ele continua, ele diz lá no verso 5, olha lá. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Ele está dizendo assim, olha, cantem louvores ao Senhor, louvem o seu santo nome, porque a ira dele, meu irmão, a ira de Deus, ela podia durar eternamente, todos os dias por você. Ou vai dizer que você não merece? Você obedece a Deus certinho, tudinho que ele tinha que fazer. Não dá. Nós estamos vendo aqui na igreja os 10 mandamentos no estudo, nós estamos no 8º, até agora eu não salvei nenhum. Falta 2 e minha esperança já acabou de salvar nenhum deles. Porque a gente vê que a lei de Deus é perfeita, Ele exige aquilo que é perfeito, e nós não somos perfeitos. Então Davi diz assim, olha, só pelo fato da ira de Deus durar por um momento, só por um instante, mas o seu favor, a sua misericórdia durar pela vida toda, já é razão suficiente para você louvar o santo nome do Senhor. Mas tem mais uma coisa, ele diz, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Não é só porque a ira dele tarda e a misericórdia dele é grande, mas é porque as situações difíceis que acontecem em nossas vidas, o choro que vem sobre a nossa alma, dura também pouco,
porque Deus vem como o sol, que irrompe a manhã e nos preenche de alegria. Não dá para segurar o sol. Eu não sei se você já viu um amanhecer, mas é a coisa mais maravilhosa. Parece que o sol vai saindo da terra assim, ó. É óbvio que ele não está saindo da terra, mas a impressão que dá é que ele está saindo da terra, e ele vai brilhando um pouquinho, na hora que ele abre tudinho ali, ó, você já está derretendo. E não tem nada que segura isso. Não tem nada que segura esse amanhecer. É isso que Davi está dizendo. Olha, quando a luz de Deus quer brilhar, ela irrompe, ela vem rompendo com tudo que vem pela frente, e ela vai. Não tem nada que possa interromper essa luz de chegar. Então, ainda que o choro dure uma noite, saiba que a alegria do Senhor vem pela manhã. A alegria do Senhor vem pela manhã. A alegria do Pai vai de encontro à sua necessidade. Lembra? Ele resgata. Ele resgata. Todo bom ser humano, e Davi era um desses, ele achou que ele era o cara. Olha o que diz o verso 6. Quando me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. Quando eu me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. A ideia do texto aqui é que de fato ele estava tão seguro, ele estava numa situação tão confortável, depois que Deus resgatou, depois que Deus mudou, depois que Deus restaurou, então ele fica numa situação confortável, e aí ele se sente seguro. Quando a gente está seguro, normalmente a gente não lembra de Deus. Eu nunca vi ninguém clamando assim, rasgando o coração, Deus, minha vida está boa demais, Deus. Você já viu? Pai, minhas contas estão todas pagas. Eu nunca vi uma oração dessa. Normalmente a gente só clama dessa forma quando a gente está desesperado. É como se Davi estivesse pensando, quando a fortuna sorriu-me de todos os lados e nenhum perigo parecia ocasionar temor, minha mente buscou, por assim dizer, um profundo repouso e me exaltei dizendo que minha feliz condição continuaria e que as coisas seguiram sempre em curso imutável. Davi se sentiu numa condição tal de que ele pensou, agora não tem jeito de piorar mais. Ah, pastor, minha vida foi muito difícil, eu comi o pão que o diabo amassou. Que isso, foi muito difícil. E Deus restaurou, Deus mudou, Deus fez, Deus aquilo, Deus não sei o quê. Então agora eu sei que não tem nada de mal para acontecer mais comigo, porque tudo que tinha para acontecer comigo já aconteceu. Mas o problema é que quando nós fazemos isso, nós nos afastamos de Deus, nós deixamos a nossa vida com Deus meio de lado, ela passa a ter menos importância, a gente passa a negociar mais os valores de Deus no nosso dia a dia, a gente passa a dar menos importância à nossa vida com Deus. Não, meu negócio agora é a prioridade, não, minha faculdade agora é prioridade, minha pós agora é prioridade, meu casamento é prioridade, arrumar uma mulher é prioridade, seja lá o que for uma prioridade, e você vai abandonando, porque tá bom, tá legal, tá jóia. Não, Deus tá bom, Deus consertou, agora tá tudo certo, tá tudo legal. Mas olha só o que acontece quando a gente faz isso. Verso 7, o Senhor com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondestes a tua face, fiquei aterrorizado. Quando Davi percebeu que por causa da segurança dele, ele já não conseguia mais ver a face de Deus, porque a face de Deus foi escondida. Quando que a face de Deus é escondida de nós? Quando nós não estamos na presença dele, quando nós não vivemos para a glória dele. Então quando Davi percebeu, cadê Deus? É igual quando você perde criança numa loja, você já viu como é que é? É esse tipo de desespero que acontece quando a gente parece que tem relacionamento com Deus, parece que Deus está caminhando conosco. Poxa, eu estou bem, está tudo certo, está tudo legal, está tudo jóia. E aí de repente quando você olha para trás, porque passou já dias, meses, anos, e você não percebeu que você deixou Deus lá atrás, que a face dele já está escondida de você, que já não é mais possível ver a presença dele na sua vida, na sua história, porque você se sentiu tão seguro, a soberba tomou tanto conta do seu coração, você teve tanto um ego tão grande,
que você esqueceu daquele Deus que te resgatou lá quando você estava na cova. Aquele Deus que te tirou das entranhas do inferno, você esqueceu dele. E você deixou ele para lá, porque agora está tudo certo, porque agora está tudo bom. E olha só como que Davi clama: a ti clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Quando ele percebe isso, ele clama então, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, sê tu meu auxílio. Quando ele vê que está longe de Deus, ele começa a perceber a fraqueza dele, e ele começa a perceber a fragilidade dele, e ele começa talvez a pensar da maneira que ele estava pensando antes, no desespero que ele estava, e ele diz assim: Deus, se eu morrer, se minha vida se desfizer, que vantagem que vai haver para você? Quem é que vai louvar o teu santo nome? Lembra, ele é o rei Davi, ele é aquele que conduz o povo à adoração, ele é aquele que conduz os valores de Deus no meio do povo, e é por isso que ele está argumentando com Deus nesse sentido, é de rei. Ele está dizendo assim: Deus, se eu morrer, quem é que vai guiar esse povo aqui? Quem é que vai falar para eles adorar o teu santo nome? Que função vai ter a minha morte? Vai ter prejuízo para você, Deus? Davi está querendo ainda dar uma importância para ele ali, mas ele reconhece quem ele é, ele clama por misericórdia. Ele clama por misericórdia e diz: Senhor, sê tu o meu auxílio, sê tu o meu auxílio. Me perdoe pela soberba do meu coração, me perdoe porque quando eu estava na desgraça, me perdoe a palavra, quando eu estava na desgraça, o Senhor foi aquele que me ouviu, o Senhor foi aquele que me resgatou, o Senhor foi aquele que mudou a minha história, o Senhor foi aquele que mudou a minha vida, o Senhor me deu condições de trabalho novamente, o Senhor me deu um bom relacionamento com a minha esposa novamente, o Senhor me abriu as portas que precisavam ser abertas. Mas agora, Deus, que eu vejo que está tudo bem, eu te abandonei, eu larguei você, eu deixei de servir você, e eu percebo que isso foi a soberba do meu coração. Então tem misericórdia de mim, Deus, e não me abandona. Essa é a ideia. Adivinha o que Deus faz? Mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Esse é o Deus, meu irmão. Esse é Deus. Ele muda o seu pranto, ele transforma aquele momento de luto. Essa é a ideia desse versículo aqui no original, aquele momento de luto, de tristeza profunda, em alegria. Em alegria. Ele transforma um momento de tristeza em festa. Ele muda as situações e as circunstâncias. Deus fez isso novamente. E ele diz assim, ele fez isso para, diz o texto, em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Agora eu vou fazer isso para sempre, porque eu entendi, Deus, que o Senhor é aquele que me resgata, é aquele que transforma a minha vida, a minha história por completo. O Senhor é aquele que transforma a tristeza em alegria. Não existe tristeza maior, meu irmão, do que estar longe de Deus. Não existe. Nada é pior para qualquer um de nós aqui do que olhar para o lado na expectativa de que Deus esteja lá e Ele não está. Não deve ter nada mais desesperador do que isso. Nada, nada. Mas então Deus se apresenta ao nosso lado, sobre nós, na nossa história, e muda a tristeza para a alegria. Deus nos resgata das nossas aflições. Creia nisso, meu irmão. Deus nos resgata das nossas aflições. Eu creio num Deus que pode fazer o que Ele quiser. Isso significa tudo e qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa. Ele te resgata de qualquer aflição que seja. Deus se faz presente na pior das situações. Quem aqui já não levantou a voz na hora do clamor?
Na hora do desespero, Deus, Deus, Deus. E de repente ele estava lá. Ele está presente na pior das situações. Nunca devemos nos esquecer que o que temos vem de Deus. Quando você estiver bem, e se você estiver bem, não se esqueça de tudo que você tem vem de Deus. Ele te deu. Não ensoberbeça o seu coração. Não pense por um segundo que tudo que você tem, não, isso aqui é trabalho das minhas mãos. Isso aqui é capacidade, inteligência. Você não está entendendo. Eu acordo 4 da manhã, durmo 1 da manhã, eu durmo 3 horas por dia, eu estou indo, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Glória a Deus pela sua disposição. Glória a Deus. Mas não se esqueça por um segundo que tudo que você tem foi dado por Deus. Tudo, até a sua capacidade de administrar, de pensar, de conhecimento, de estudar, de qualquer coisa que seja, vem dele. A soberba nos afasta de Deus, ou se afasta. Toda vez, na história de Israel, na história da Bíblia, toda vez que um rei, que um profeta, que alguém se sentiu mais do que Deus, ele se lascou. A soberba nos afasta de Deus. Deus ouve o nosso clamor de arrependimento. Creia nisso, meu irmão. Deus ouve o seu clamor. Se arrependa nessa noite, em nome de Jesus. Se arrependa nessa noite da sua soberba, do seu pecado, da sua negligência com Deus. E viva para a glória dEle, peça perdão a Ele. Deus transforma nossas lágrimas em um grande sorriso. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor transforma a tristeza em alegria. O Senhor nos tira lá do inferno, da cova, do lugar de morte e nos dá vida. Esse Senhor transforma a nossa história. O Senhor restaura a nossa vida, Pai. Obrigado por isso, Deus. Louvado seja o Senhor por isso, ó Pai. Porque ainda que possamos estar tristes, ainda que a tristeza possa se fazer presente em nossa história nesse momento, nós sabemos que o Senhor virá com a tua alegria. O Senhor irá romper com a tua alegria como o sol rompe pela manhã e preencherá o nosso ser, a nossa história de vida e tudo que somos e tudo que temos. Louvado seja o Senhor pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, Pai. Nossa tristeza em alegria, Pai, em nome de Jesus. Transforma as nossas aflições em alegria, em nome de Jesus, ó Pai. Nos restaure, nos cure por completo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém, amém.